Deus. Bom é esse Deus, aleluia. Senta aí, querido. Senta aí. Eu coloquei aqui como tema mais alto. Fala mais alto. Mais alto. Não estou te ouvindo. Não, peraí. Agora parou. Sem gozação, né? Mais alto é onde eu me encontro com Deus. Você sabe? Quanto mais a gente consegue subir, quanto mais a gente consegue se aproximar, quanto mais a gente consegue entender aonde o Senhor se estabelece, nós entendemos que podemos transpor alguns impedimentos, transpor algumas barreiras. Quando nós começamos a falar de manifestações poderosas, né, nós falamos do sobrenatural. Nós saímos da dimensão da terra para entrarmos na dimensão do céu. Esse mais alto, ele tem uma declaração, uma especificação. Ele resume muitas coisas, como ir além, passar dos limites, alcançar o impossível, vencer o inacreditável. Esse aí, ir mais alto, está estabelecendo uma posição de privilégio para aqueles que creem e confiam em Deus, para aqueles que acreditam no poder de Deus, para aqueles que querem viver esta manifestação dentro da sua própria vida. Nós sabemos muito bem que tem enfermidades que médicos dizem não tem cura. Sabemos muito bem que a dependência química, muitas vezes as pessoas dizem é quase impossível. Sabemos muito bem que às vezes as pessoas estão desempregadas há muitos meses, muitos anos, mas que também não é impossível quando Deus entra, quando o Senhor se estabelece. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entrar numa nova dimensão, na dimensão da intimidade. Nós precisamos chegar próximos de Deus. Um versículo na Bíblia diz assim: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, do alto, vem do Senhor. E é isso que nós precisamos entender, nos posicionarmos para recebermos, buscando a presença dEle. Espiritualmente mais alto é ter um encontro profundo e verdadeiro com Deus. Diga, encontro profundo e verdadeiro com Deus é ir mais alto. Quando eu vou mais alto, eu saio das coisas comuns, eu saio das dificuldades. Tem gente que, se você falar para ele um dia, olha, hoje vai ter culto, é terça, é quinta, é domingo, é Natal, ou qualquer coisa, ele tem sempre algumas desculpas. Não, mas peraí, eu queria ir, mas eu não posso ir, porque se eu for, eu preciso ver os amigos. Ele tem sempre uma desculpa, mas ele não consegue entender que quem pode mudar a estrutura da vida dele, a estrutura da casa dele, trazer dimensões novas da sua família, estabelecer coisas no emprego, abrir portas, fechar porta, fazer qualquer coisa, é justamente aquele que muitas vezes ele troca por qualquer coisa. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender, porque nós sabemos que o sobrenatural de Deus é infinito. O sobrenatural de Deus, ele não tem limite. Era engraçado, porque quando eu era criança, faz tempo, e a gente, né, os irmãos em casa têm mania de brincar, né? Então um falava assim, eu tenho 10, o outro falava, eu tenho 20, o outro falava 50, outro 100, não, eu tenho 1000, 10 mil, 100 mil, e aí algum mais esperto falava, eu tenho infinito. Quer dizer, já ganhou, não tem como ganhar dele, porque ele nunca vai deixar de ter. A criança sabe dimensionar, tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, sabe dimensionar o que é infinito. Mas nós adultos cristãos, muitas vezes não sabemos dimensionar o que é o infinito, o que é Deus, que não termina, não se acaba, que a terra é estrado dos seus pés, e que para estar na presença dele, você vai precisar ir mais alto. Se você quer conhecer o Senhor dos Senhores, o Eterno, o Todo-Poderoso, aquele a quem nada pode ser impedido, você não vai poder ficar na mesmice, não vai poder ficar no básico. Você vai ter que subir, você vai ter que ir mais alto, você vai ter que alcançar, você vai ter que se posicionar, você vai ter que se prevenir de alguns comportamentos para mudar alguma coisa, né? E aí com isso, a gente pode enxergar a visão, entrando no mais alto, entrando na presença de Deus, começa a vir a visão que os olhos carnais não enxergam, começa a vir uma visão que ela é de maravilhas. Ontem nós falamos aqui sobre José, e dissemos que José, quando ouviu o faraó contando o sonho, Deus deu a ele a revelação. Ou seja, num estado normal,
num estado humano normal, ele ia ouvir a história, podia julgar alguma coisa ou chutar com os dois pés, mas é diferente daquele que vai mais alto e atinge a unção da revelação, entra na dimensão do Espírito, e aí ele começa a enxergar não mais com esses olhos, mas ele começa a enxergar com olhos espirituais. Por isso a importância de ir mais alto, por isso a importância de nós conhecermos. Quando falamos de pessoas que desejaram e buscaram o alto, o mais alto de Deus, estamos falando de homens e mulheres que entraram numa dimensão diferenciada. Fala a verdade, quando você fala assim, aquele profeta, aquele homem, ele é muito usado por Deus, você já olha para ele com olhos diferentes. Primeira coisa que você tenta fazer é conseguir uma oração dele, sim ou não? Ontem ainda um rapaz fez um testemunho ali, declarou um testemunho para mim, eu não sabia, né? Mas quando ele contou, eu fiquei estarrecido. Ele falou, um dia estava numa vigília e o senhor e o missionário André pregaram, então aí o senhor falou sobre dimensão de poder, de milagres e tudo, e que havia uma unção, o senhor fez um movimento lá, e quando eu vi aquilo, eu lembrei que meu filho estava em casa com uma bola aqui na cabeça, aqui atrás, que precisava fazer uma cirurgia, já estava marcada a cirurgia, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou tentar chegar até o apóstolo. Mas quando ele pensou isso, ele falou, mas também eu não quero ir lá incomodar ele, porque ele não me conhece, eu nunca falei com ele, como é que eu vou falar com ele? Ele sentiu intimidado, mas ele tomou uma posição de fé, ele foi mais alto. Sabe o que ele fez? E eu nem percebi, ele veio até mim e esbarrou em mim, e ele falou que quando ele esbarrou em mim, ele lembrou exatamente aquela situação da mulher do fluxo de sangue, que esbarrou na veste de Jesus, e angariou naquele momento algo diferente. Uma unção saiu de Jesus e ela levou para ela uma cura. E ele falou, eu fiz a mesma coisa, eu esbarrei no Senhor de propósito, eu não percebi, irmão. Ele esbarrou, pediu desculpa, ele disse que eu simplesmente falei, não, tudo bem e tal, e ele foi embora e ele falou, Senhor, eu estou levando a unção do milagre comigo agora. E quando ele disse que chegou na casa dele, ele pegou o filho dele, orou, o menino com 15 anos, ele orou, e de repente naquela semana, sumiu, ficou curado, ele ficou com receio, glórias a Deus, glória só a Deus, glória somente a Deus, só a Ele toda a honra e toda a glória, só a Ele. E aí ele falou que levou o menino no médico, e quando chegou na semana seguinte lá, ele levou no médico, o médico olhou e falou, o que vocês fizeram? E ele falou, eu orei para o meu filho. Ele falou, vai vir com religião, pode ir embora. Mas e a cabeça dele? Isso aí está curado, eu não estou achando nada, eu não posso mexer em alguém assim. Ele está curado, mas vai embora, porque eu não vou discutir religião. E ele foi embora curado, e há 1 ano e tanto ele não tem nada. Ele não precisou que eu orasse por ele, ele não precisou que eu colocasse a mão sobre ele, ele não precisou que eu determinasse, ou tirasse um lenço, ou enviasse alguma coisa. Ele foi mais alto. Como ele foi mais alto, ele entrou numa dimensão sobrenatural, e ele conseguiu tirar o que ele precisava, a unção do milagre. Muitas vezes as pessoas não têm a dimensão daquilo que pode acontecer quando eles estão mais alto, quando eles se aproximam de Deus, quando eles estão na dimensão sobrenatural. Ele percebeu, aquele homem está ministrando, ele tem uma unção, e ele está derramando sobre a igreja uma unção, então é sinal que eles têm uma unção, então eu vou pegar a unção que está com ele. E ele fez pela fé, e ele levou. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você deixou de receber um milagre, porque você não acreditou no milagre? Vamos por vez, todos juntos não dá para ouvir. A posição dele foi, eu vou mais alto, eu vou subir, vou entrar na dimensão sobrenatural e vou pegar o que é meu por direito. Eu não sabia desse testemunho, fiquei sabendo ontem. Mas a grande verdade é uma só, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não nega o seu poder, e o que Jesus fez, Ele deixou a chave para você fazer. Ele deixou a chave, aquela mulher, ela foi e tocou na veste da orla, da roupa, do manto de Jesus. E aí os discípulos dele falaram, mas Jesus, como é que o senhor quer perguntar quem te tocou no meio dessa multidão? Ele falou, porque de mim saiu virtude. O que quer dizer isso?
que a virtude que está em nós, quando nós nos aproximamos de Deus, é algo palpável e algo que pode ser levado, que pode ser distribuído, que pode ser compartilhado. Você precisa entrar nessa dimensão. Se você quer viver um 2019 diferente, você precisa entrar nessa dimensão, na dimensão do mais alto, de se aproximar daquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Você precisa sair dessa dimensão, porque nós olhamos e vemos o enfermo e fala: que bom se tivesse aqui o pastor, que bom se tivesse aqui a missionária, que bom se tivesse aqui aquele profeta, que bom. Peraí, meu irmão, você é uma ferramenta da transposição de Jesus na terra, você tem essa autoridade. Você precisa sair do comum, do mesmismo, aquela coisa normal, para entrar no sobrenatural. Você precisa ir mais alto. Prepara o teu coração para coisas maiores, porque o ano de 2019, como o pastor Fábio profetizou, será um ano de milagres, um ano de realizações, um ano que você não vai andar pisando na terra, mas vai andar na Baixa da Aramahai, mais alto, no sobrenatural, na outra dimensão, na verdade do Senhor. A tua boca será uma boca profética, as tuas mãos serão mãos proféticas, os teus pés serão pés proféticos. Você andará sobre essa terra de forma diferenciada. Algo novo Deus quer fazer para você, algo novo. Amado, alguns vão chamar o mais alto que nós estamos falando, esse mais alto de Deus, de loucura. É normal, para as pessoas que não têm intimidade com Deus, quando eles começam a ouvir essas coisas, eles falam: nossa, que coincidência, alguém esbarrou no Senhor, fez uma oração e alguém foi curado. Nossa, que coincidência. Mas foi coincidência também quando Deus falou para Noé: constrói a arca, enche de bichinhos. E ele fez e deu certo. Foi coincidência quando de repente alguém ouviu uma voz dizendo assim: sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. E ele se tornou pai de nações. Foi coincidência também quando veio uma palavra de repente para alguém: olha, cave poços, acredite, há um rebote de Deus para você. E ele cavou e tiraram o primeiro poço dele, tiraram o segundo poço dele, mas no terceiro poço ele falou: eis aí rebote, águas vivas. Foi loucura, era loucura. De repente, ser alguém que estava cuidando de ovelhas, se tornar em matador de gigantes, e depois em rei de Israel. É loucura, é o mais alto que muita gente não vai acreditar. Eu posso citar aqui para você uma porção de coisas, de profetas que deitaram em cima de uma pessoa 7 vezes, e na 7ª vez aquele garoto espirrou, e ele voltou à vida e estava morto. Eu posso ficar citando coisas para você aqui o tempo todo, que Jesus veio para a cruz para trazer a salvação à tua vida. É loucura, é loucura. Desde quando morte é vida? Desde quando eu vou mais alto. Quando eu vou mais alto, até aquilo que a gente não acredita, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor estabelece, o Senhor faz coisas diferentes. Quando de repente alguém aí no Novo Testamento vai e chama a presença de Deus, e o Espírito Santo é derramado, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus. É loucura. Alguém disse que eles estavam bêbados, não entendiam, é loucura. Todos eles falam em línguas diferentes e se entendendo, e tem alguma coisa louca aqui no meio, esse tal do Espírito Santo. Mas se você entender esse mistério, você vai entender que no meio das coisas impossíveis, no mais alto, na proximidade de Deus, Ele faz coisas tremendas, sensacionais. De repente tentam matar um dos apóstolos, tentaram de uma maneira, não deu certo, jogaram ele de repente no óleo fervendo, vai para o óleo fervendo, a chance dele morrer era 110%, mas ele não morre. Levam ele para a ilha de Patmos, colocam ele lá numa ilha que era realmente clausura, que era com cobras, que era com uma porção de coisas. E aí ele escreve o livro das Revelações.
Eles recebem toda a revelação do Apocalipse que você lê até agora e diz: que loucura é essa? Ele escreve tudo aquilo no momento que era para ele estar morto, ele está vivo e bem vivo. E ele morre de velhice, porque ninguém consegue matá-lo. E aí nós começamos a dizer: que negócio é esse? É ir mais alto, é chegar mais perto de Deus, é ter intimidade com Deus. Porque quando você sobe, você começa a buscar em Deus, Deus começa a responder a você coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Então hoje, eu preciso chamar a sua atenção, para você entender que o mais alto é o caminho que Deus espera que você tome, é o caminho que Deus espera que você assuma, que você comece a buscar em Deus uma resposta mais profunda. Olha, poderia ficar falando aqui para você a noite inteira sobre coisas que Deus fez de forma louca, de forma estranha, né? Mas Deus quer fazer isso através da sua vida agora. Ele não quer que você olhe apenas lá atrás, Ele quer que você olhe hoje, quer que você olhe agora, quer que você entenda agora. Estar mais perto de Deus traz coisas maiores, e nós muitas vezes não entendemos isso. Você já esteve perto de alguém que estava com um problema ou com uma enfermidade e após uma cura recebeu um milagre? Já esteve perto de alguém assim? Já esteve perto de alguém que alguém orou para alguém e aquela pessoa ficou curada? Já viu alguém que recebeu uma oração e a porta de emprego se abriu? Porque isso para nós tem que ser algo comum, não tem que ser algo excepcional, não tem que ser algo, nossa, que loucura está acontecendo, não. Tem que ser o seu cotidiano. Quando você estiver fazendo algo e alguém disser para você que precisa de alguma coisa, você deve simplesmente parar o que está fazendo, virar para o lado, fazer a oração e pedir a manifestação de Deus que encontre aquela vida e abençoe aquela vida. Quando você entender isso, você vai começar a desejar andar mais alto. Tua carne vai querer não mais ser simplesmente algo bonitinho na terra, mas teu espírito vai começar a dominar a tua carne, e a tua voz não será mais uma boca qualquer, mas será uma boca profética. Quando você encontrar alguém com problema, você vai colocar a mão sobre aquela pessoa e vai determinar naquilo que você acredita: milagre, ressurreição, transformação, restauração, e o que você declarar vai acontecer. Diga: eu creio e estou pronto para viver esse tipo de intimidade. Você está pronto mesmo? Os últimos que fizeram time conosco entenderam isso. Pode perguntar para eles. Se nós estávamos de repente dando aula e alguém precisava de uma oração, eu não falava: olha, irmão, eu vim aqui para dar uma aula, semana que vem volta que eu oro. Não era assim. Tá o quê? Ah, muita dor. Muito o quê? Vamos orar agora. Não, pode ser depois. Não, agora. Agora. Porque se há uma possibilidade de honrar a Deus, tem que ser agora. Porque todo sinal, todo milagre traz honra para Deus. Porque é o nome dele que é chamado, invocado. Então a gente não pode pensar duas vezes. Você tem que permitir que Deus use a sua vida para honrar o nome dele. Mas para isso você vai ter que andar mais. Mais o quê? Mais o quê? Vai ter que acordar e andar mais alto. Não tem jeito. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Nossa intimidade com Deus trará consciência e revelação da parte de Deus, alinhando a nossa vida diretamente com a vontade de Deus. Andar mais alto é alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Não é que você vai sair do chão. Apóstolo, mas eu não acredito em levitação. Eu também não quero nem acreditar nisso. Mas eu acredito que mesmo sentando com os pés no chão, o teu espírito, a tua mente, a tua vontade, a tua garra vai estar conectada no céu. E haverá uma manifestação de glória nesse negócio. O próprio Deus, quando desejava falar com os seus ungidos, sabe o que ele falava para eles? Chamava eles a subir. É um negócio interessante, né? Se você pegar aí o Antigo Testamento, você vai falar, chamava-os a ir mais alto, mais próximo dele. É uma coisa interessante. Olha como ele fez com Moisés. Êxodo 24, 15. Olha o que diz: e subiram Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias.
E o sétimo dia chamou Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, os olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois de subir ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Quanto tempo ele ficou no monte? Quando Deus falou para ele: Moisés, você fica aqui um pouco, vai descer a nuvem e você vai subir. Talvez as pessoas queriam até subir junto, mas ele deve ter falado: não, quero falar apenas com o meu ungido. Deus não gosta de falar com qualquer um. Ele faz acepção. Não, ele pede que você se prepare para entrar na presença dele. Ou seja, não é vestes físicas, mas são vestes espirituais. Ele gosta das pessoas que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Ele gosta das pessoas que buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele tem uma visão para aqueles que buscam por Ele, não simplesmente de ser santo, porque Ele sabe que nós não teríamos essa condição, mas de ser fiel, de ser justo, de ter desejo de andar nos caminhos do Senhor. É outra coisa. Tem gente que fala: eu não sou santo. Ele não está procurando santo, ele está procurando pessoas que queiram buscar a santificação, que desejem andar no caminho dele, que amem estar na proximidade dele, que prefiram largar coisas do mundo se for necessário para se agarrar a ele. É amor, é misericórdia com amor. E quando nós entendemos isso, a gente vê que ele buscou Moisés para ir para perto dele. Sobe, Moisés, vou falar contigo. Quantas vezes você viu na Bíblia: põe-te em pé e falarei contigo? O Senhor sempre pedindo: ei, sobe, ei, vem mais alto, vamos conversar, tem algo para a gente fazer, mas não do jeito que está, mas não da maneira que você ficou, não para viver o que você vivia. É hora de mudança, de estabelecimento. O lugar mais alto também representava lugar de conserto com Deus. O lugar mais alto também era lugar para as pessoas que tinham errado se restaurar. Olha aqui, Êxodo 34:1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. Suba aonde? Monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, ninguém suba contigo. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra com as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem. O Senhor desceu numa nuvem. Quando você sobe, Deus vem ao teu encontro. Deus nunca deixa você subir e deixa você sozinho. Você sobe e Ele vai te buscar. Ele quer ter este relacionamento, esta intimidade. Isso precisa ficar no seu coração. 6. Passando pois o Senhor perante ele, clamou o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado no tempo do inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés o adorou. Ele subiu, Deus desceu para falar com ele, ele já honrou a Deus, já declarou o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus realmente sabe o que acontece, que Deus conhece e tem todas as informações daquilo que fizemos. Ele vai lá e adora ao Senhor. 9. E disse o Senhor: se agora tenho achado graça aos teus... E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, torna-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, zeteus, perizeus, heveus, jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança
com moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis. Quando nós olhamos para isso, a gente vê, Deus perdoa todos os seus erros. Quando você vai até Ele, é sinal de humilhação. Ele vem até você para conversar. Quando você mostra o quanto você honra Ele, o quanto você ama Ele, o quanto você acredita nele, Ele restaura a tua intimidade. E Ele diz o que aqui? Que Ele ia derrubar todos os seus inimigos. Deus olha para você como você olha para o seu filho. A gente dá palmada no filho? Quando ele erra, corrige ele. Mas depois você pega ele no colo e leva ele contigo, alimenta, protege, dá banho, faz carinho, põe na cama para dormir. Deus tem o mesmo poder, o mesmo posicionamento. Ele vai, olha para a gente, vê os nossos erros, mas quando nós vamos até Ele, com aquele rostinho de perdão, de misericórdia, Ele responde e conversa com você, corrigindo, estabelecendo, e o próximo passo é proteção, é guarda, é amor, é misericórdia, é zelo, e é isso que nós precisamos entender. Se você subir, o Senhor vai ao teu encontro, vai te abençoar, vai te guardar. Por isso, os profetas gostavam de andar nos montes, em lugares onde conseguisse ouvir a voz de Deus pura e claramente. Eles desejavam ir mais alto. Se você pegar na Bíblia, você vai encontrar muitas passagens aonde os profetas iam orar nos montes, aonde eles procuravam lugares para subir, para chegar mais perto. Era um momento de separação, era um momento de intimidade, era um momento aonde eles queriam estar mais alto, eles queriam chegar perto de Deus, que nada viesse a atrapalhar essa intimidade, que nada viesse a interromper esse momento de amor, de realização entre eles e Deus. Isso está no nosso coração. Com esse fortalecimento, estariam prontos a encontrar as pessoas e entregarem a elas o que Deus queria que eles soubessem. O próprio Elias costumava andar nos montes, no mais alto, tipo próximo de Deus, para determinar a manifestação de Deus. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então o fogo desceu do céu, consumiu ele e os seus 50. Percebe o que é isso? Ele estava onde? Diz aqui logo no começo, subindo ele, porque ele estava sentado no cume do monte. Elias subia lá no alto, sozinho, para falar com Deus. E aí o rei vai mandar prender Elias, e manda lá o primeiro capitão. Foram 3 no total, 2 morreram com 100 soldados, o terceiro já foi quebrantado, esse ficou vivo. Aí nós olhamos para cá e entendemos, ele estava lá numa intimidade com Deus. Ele subiu, foi ali mais alto, chegou na proximidade, está lá numa intimidade com Deus, e de repente vem uma provocação. Você já pensou, se você viver em intimidade com Deus, quem é que pode obstruir a tua vida? Quem é que pode atrapalhar a tua vida? Quem é que pode querer roubar a tua paz? Ele estava lá, o homem chegou lá e falou para ele: homem de Deus, o rei manda, desce. Poder da espada, 50 homens para pegar um só. E de repente, quando ele chega lá, ele fala: peraí, então se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E o fogo desceu. Por quê? Porque quando você está lá em cima, quando você busca a presença de Deus, quando você quer a intimidade de Deus, Deus busca ter intimidade com você. E quem contendeu com Deus e teve paz? A Bíblia diz isso: quem contendeu com Deus e teve paz? Pois quando ele foi lá mexer num relacionamento de intimidade entre Elias e Deus, ele estava mexendo automaticamente com o próprio Deus. O Senhor deu autoridade a Elias para tomar essa posição. Quando nós olhamos para isso, a gente entende
Porque muitas vezes a gente não consegue se livrar de certos problemas, porque a gente não consegue trazer paz para a nossa casa, porque a gente não consegue vencer, porque nós estamos gastando mais tempo no relacionamento humano do que com o relacionamento espiritual. Nós estamos gastando mais tempo, às vezes indo no médico, às vezes fazendo empréstimo, às vezes correndo atrás de problemas, tentando justificar e satisfazer amizades e pessoas, do que estabelecer a nossa intimidade com aquele que é todo poderoso, com aquele que pode todas as coisas, com aquele que tem a resposta necessária para não só para agradar você, para transformar e abençoar você de uma forma especial. Por isso aquele homem, quando chegou até lá, aquele capitão chegou até lá, ele não deu certo, porque ele foi mexer com alguém que estava numa extrema intimidade com Deus. Que tal você entrar numa extrema intimidade com Deus? O que você acha de a partir de hoje mudar a configuração da sua vida? O que você acha de a partir de hoje você subir para perto de Deus todos os dias, achando um espaço para você poder viver a glória de Deus? Apóstolo, eu não tenho tempo toda hora. Você sabe que eu trabalho, você sabe que eu tomo ônibus, você sabe que eu dirijo, você sabe que eu lavo roupa, você sabe. Amado, por que você acha que o primeiro dom ali colocado, quando fala do Espírito Santo, é o falar em línguas? Tem gente que não valoriza. Tem gente que fala assim: o dom de línguas não serve para muita coisa. Isso daí é para gente que não conhece Deus, nem a Bíblia, nem o Espírito Santo. Porque quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E se você edifica a si mesmo, você multiplica e formaliza a tua intimidade com Deus. E se você tiver verdadeiramente intimidade com Deus, todos os outros dons serão usados de forma tranquila. Você não terá dúvida. Você não será alguém que às vezes vai, às vezes não vai. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Então, se você quer ter força para andar mais alto, a primeira coisa, ou a melhor coisa, é você ser batizado no Espírito Santo e começar a falar em línguas. Porque você vai edificar você vai procurar intimidade constante com Deus. Não precisa disso não. Irmão, tem gente que até diz que até orar precisa hoje. Tem gente ministrando aí, né? Olha, não precisa nem de oração mais, você está na intimidade. Tem gente dizendo assim: uma vez que você recebeu a Jesus, você sempre já está salvo, é sempre salvo. Isso daí são aqueles pastores ou pessoas com problemas graves na mente, porque ele perde a salvação e depois ele vai descobrir que pela graça sois salvos. Você é salvo gratuitamente, mas se manter salvo é tua responsabilidade. Abrir mão do pecado é tua responsabilidade. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se eu não sigo a santificação, eu perco a salvação. E agora? Devo ou não devo orar e me preocupar com a minha vida espiritual? Será que uma vez salvo, sempre salvo? Eu estou vendo na internet alguns pastorzinhos aí escrevendo isso. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Não, já sou bem salvo. Irmão, a internet pode te levantar e pode te abater. Vai pela Bíblia. A Bíblia não erra, tá? O tio Google é fantástico, mas a Bíblia não erra. Então, leia a Bíblia, porque lá está escrito isso: seguir a santificação, sem a qual ninguém é alguém? Ninguém é todo mundo, na verdade. Ninguém, não tem escolha, verá a Deus. Se não vai ver a Deus é porque não vai chegar no céu. Se não vai chegar no céu é porque vai para o inferno. Uau! Eu não quero ir para o inferno. Então, siga a santificação. Valorize a tua salvação. Entre na intimidade com o Senhor. Busque a presença de Deus. Nos seus confrontos espirituais, Elias procurava sempre ir mais alto, mais próximo da intimidade com Deus. Elias mostra isso claramente, muitas vezes. Mas aqui nessa outra vez, lá em 1 Reis 18, fala de uma situação muito conhecida por nós. Quando ele tem aquele confronto, né, com os profetas de Baal, os profetas de Acera, ele fala assim, versículo 19, 1 Reis 18, versículo 19: agora pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. Aonde? Novamente sobe, tem que subir, tem que ir mais alto, tem que se posicionar, né? Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera.
que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu o profeta no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Uma das coisas mais perigosas que existem é a gente dizer que é crente pensando no mundo. Ele chama aqui: até quando nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos? Acabe era rei de Israel. Israel era lugar do povo de Deus. Como pode Acabe ser rei de Israel, lugar do povo de Deus, ou seja, rei do povo de Deus, e de repente a mulher dele, Jezabel, manter aí profetas de Baal, profetas de Acera, que eram profetas de deuses pagãos, que não tinham nada a ver com Deus. Olha que loucura! Como pode cochear em dois pensamentos? Como a gente pode andar dentro da igreja e ao mesmo tempo ir lá fora e aceitar o pecado como algo natural e algo normal? Como pode a gente querer andar diante de Deus e querer trazer facilidades? Hoje o pessoal quer facilidade. Hoje as pessoas querem provar que pode beber sim. Pode, o que é beber? O que é, puxa vida? Não, eu não tomo cachaça, eu só tomo vinho. Existem escolhas sendo feitas para satisfazer a carne. Mas se nós conseguirmos jejuar, como dizem, você jejua, crente? Jejuo. Você consegue abrir mão da bebida? Sim. Então por que não abre? Se você é forte, por que não abre? Ah não, porque eu não acho importante. Amado, põe isso no coração. Tudo aquilo que não acrescenta, rouba. Tudo aquilo que não nos levanta, não nos fortalece, nos tira. E nós precisamos ficar atentos. Muitas coisas entraram e entram, não só na igreja, mas entram na casa das pessoas, e às vezes não atinge diretamente o pai, mas vai atingir o filho, vai atingir sobrinho, vai atingir pessoas embaixo. Por isso, eu acho que são coisas que a gente aprende. Eu lembro que um período da minha vida, eu ainda era do mundo, eu ainda bebia, e o meu cunhado se tornou alcoólatra, e ele tinha um bom cargo no banco, etc. E um dia eu vi ele mal, e eu falei assim: eu nunca mais bebo com você. E ele ficou muito ofendido comigo, mas eu nunca mais bebi perto dele, e dali em diante parei de beber praticamente. Eu não era crente ainda, e eu já reduzi 95% da bebida na minha vida, só por ver alguém sofrendo por causa dela. Só de ver alguém que era muito sério, muito honesto, uma pessoa muito íntegra, sofrer por causa dela. Eu coloquei no meu coração: eu não vou mais andar com isso. Eu não vou mais, sabe por quê? Porque quando você ama ao próximo como a você mesmo, você não quer que as pessoas passem mal. Você não quer que os casamentos se destruam. Você não quer que as famílias se pervertam. E às vezes os próprios pais trazem para dentro de casa coisas que vão estragar os filhos. Há pouco tempo atrás, pastor Fábio, pastor Sandro foi num casamento de crente. Quando chegou lá, depois de um certo horário, tinha gente balançando, e gente crente, gente grande, não é membro não, gente grande eu falo. Ah, mas vai citar nome? Não vou citar nome porque não adianta nada, mas eu digo para você, que quando nós deixamos o diabo entrar, ele ciranda, ele faz o que ele puder, sem deixar ele entrar, ele procura uma brecha. Imagina você convidando. Então pensa nisso, busca a santidade para a sua vida, vai mais alto, se enche do Espírito de Deus, como diz a Bíblia, se embriaga do Espírito Santo, porque o que você vai receber vai mudar a tua visão e a tua estrutura para sempre, vai alegrar o teu coração por demais, e você vai começar a ver que tudo isso daí não passa de lixo, não passa de porcaria. Gente fica rica com as necessidades dos pobres aí. Pobre que eu digo não é pobre financeiramente, mas pobre de espírito, de valorização. Um dia uma pessoa falou para mim: apóstolo, não fala mais sobre isso. Tem gente na igreja que fica magoado. Se eu não falar, alguém muito mais importante vai ficar magoado. Ele me colocou para ser pastor, ele me colocou para ser bonzinho. Se alguém achar que quer o bonzinho, procura outro lugar. Procura outro lugar. Amém?
Se você sentir que o seu pastor é muito chato, porque fala de bebida, porque fala de tatuagem, porque fala de não sei o quê, porque não aceita prostituição, não aceita adultério, meu irmão, hoje tem 1 milhão de igrejas por aí, procura uma que aceite em paz, tá? Eu não sou contra não vou falar assim, não vá, mas eu acho que Deus um dia me tirou do mundo, um dia me tirou de uma posição chamada de alta, de um lugar onde as pessoas tinham essas facilidades, e de repente Deus falou assim, ó, nevermore, nunca mais, para com isso, não olha nem para isso, sai desse meio. Se Ele me deu essa orientação, é porque não era bom. Se fosse bom, Ele diria assim, continua, você tem condição, você pode. Ele falou, sai, acabou. Então hoje, se você quiser ser filho espiritual desse apóstolo, acredite naquilo que Deus fala para ele. Se você quiser, se você não quiser, você não é obrigado. Então está aqui, ele falou tal, deem-se-nos, pois, 2 bezerros e escolham, ele manda fazer o sacrifício, invocai o nome do vosso Deus, invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, e manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando nós damos liberdade, quando nós subimos mais alto, Deus se liga, é como se dissesse assim, sabe quando você tem uma tomada, né, a parte daquela do plug, e coloca na fêmea lá, e liga a energia, o aparelho que não estava funcionando, passa a funcionar. Quando nós subimos o monte, o Senhor interage, colocando essa unção, colocando esse poder, e aí quando você invoca, você não invoca qualquer coisa, você invoca como quando você acende uma lâmpada lá no seu quarto, você bate no botão, a lâmpada acende, não precisa ligar fio, não precisa ligar chave, não precisa ligar disjuntor, porque está tudo conectado, é só aquele botãozinho, é fácil, 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 tocou, acendeu, apertou, desligou, vai lá no ar-condicionado, apertou o botão, ligou, desapertou, ele voltou ao normal. Por quê? Porque toda a energia contida da parte de Deus, já está estabelecida na vida do verdadeiro crente, através desta comunhão. Diga para o irmão ao lado aí, ó, Deus está querendo colocar unção na sua vida, Deus está querendo colocar poder na sua vida, Deus está querendo restabelecer o teu altar, você vai receber o poder e a autoridade de uma forma especial, vai em nome de Jesus. Alguém pode dizer que é essa, olha apóstolo, o senhor está falando muito bonito, muito bacana, mas isso tudo é do Velho Testamento. Não, amado, no Novo Testamento, este comportamento de ir mais alto com Deus, ainda teve continuidade. Marcos 9:2 fala assim, e eis, vou começar do Marcos 9:2-7, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Levou aonde? Alto monte. E fez o quê? Transfigurou-se. Por que Jesus precisou levar ele, ou eles juntos, num alto monte? Por que não fez isso lá no meio de Samaria? Por que não fez isso lá nos lugares que eles andavam? Separação, intimidade. Porque você, quando está no meio de tudo, no meio de todos, qualquer coisa chama a sua atenção, qualquer coisa tira a tua intimidade, qualquer coisa te atrapalha de viver essa posição, essa condição. É por isso que ele gostava de colocar o pessoal dele, a estrutura deles, vão ao monte, vão sair fora,
Mas você pode, de repente, se não tiver um monte, ir para o seu quarto e trancar a porta, ir para o seu banheiro e trancar a porta, ir para o fundo do quintal e trancar a porta. Você precisa se juntar num canto, aonde as pessoas não entrem, não atrapalhem, não bloqueiem. Ele ia para o monte, aonde ele ia mais alto, onde ele chegava na intimidade. Olha o que ele fala: e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ali, o que o Senhor estava mostrando, uma transfiguração, vamos dizer assim, uma ligação direta do céu com a terra. Aparece de repente ali Elias, aparece de repente ali uma condição de eles conversarem, Elias, Moisés e Jesus. O que ele queria dizer? O céu não é tão longe quanto parece. O céu não é tão distante quanto vocês acham. Quando a gente sobe de avião, chega a 10 mil pés, e eles falam que já é a área de voo, ou o lugar da velocidade cruzeiro, onde pode correr bastante, e a gente acha assim, esse é o céu, mas Paulo fala do terceiro céu, de um céu que é muito além desse. Mas esse céu não é além simplesmente por causa da distância, é além por causa da profundidade, é além porque sai das coisas normais e entra nas coisas sobrenaturais, é além porque não é controlado pela mão humana. Esse céu que nós enxergamos, a Via Láctea e tudo isso, a gente pode ouvir eles falando que manda foguete, não manda foguete, mas nesse outro céu não tem foguete para entrar, tem comunhão espiritual para entrar, tem ligação espiritual para entrar. Então não há uma distância tão longe, porque é como se falasse, você voa mais do que anos-luz, você é tão rápido. É por isso que quando a Bíblia lá em Revelação, em Apocalipse, fala do arrebatamento, ele diz assim: será como um piscar de... Quanto tempo tem aí? Pisca o olho, vê quanto tempo demora. Dá para ir para o céu assim? Você já pensou? Mas por quê? Porque a dimensão espiritual, ela é muito, muito, muito mais rápida. Ela não tem essa distância, ela tem essa profundidade. É por isso que diz que Deus é o quê? Onipresente, onipotente e onisciente. Se Ele é onipresente, Ele está onde? Em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, o meu tempo de chegada a Ele já está. Ele está aqui. Já estou nele, Ele já está em mim. É por isso que Jesus disse: se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Por quê? Porque a distância não existe. Ele é onipresente, Ele já está aqui. Ou seja, a dimensão que me separa dEle não é tempo, não é distância metros, não é distância dias, mas o que me separa dEle é espiritual. A partir do momento que eu vou mais alto, que eu me ligo nele, que eu saio do natural, que eu entro no sobrenatural, eu já tenho a conexão, eu já estou ligado a Ele. É por isso que quando você está orando por alguém, o milagre acontece, porque você não precisa subir até o terceiro céu para pegar uma autorização, para descer e fazer um milagre. Você já está autorizado por Deus, você já está preparado por Deus, porque você entrou na dimensão sobrenatural. Agora você vive o poder. Isso precisa estar no nosso coração com entendimento, para que a gente não comece a olhar como criança. Porque para criança a gente fala: papai do céu está no céu. Ele olha, está lá no céu, uau. Quando vai voar, está voando no avião, ele fala: é por aqui. Eu lembro quando as crianças eram pequenas, e a gente ia para Caldas Novas, lá em Goiás, e naquela época tinha muito mais mato que hoje na estrada. E um dia eu não lembro qual deles me perguntou: pai, é aqui que vive o Zé Colmeia? Eu parei e falei: como? Ele falou: pai, aqui não é mato?
Ele está por aqui? Porque a dimensão de visão dele é aquilo que ele vivia na televisão. Park Jelinston, né? Lembra? Então ele via eles andando no meio da floresta, no meio do mato. De repente olhou, viu aquele matagal todo. Então o Zé Colmeia estava lá. A gente olha para o céu e diz: Deus, está aí? Ele fala: aqui do teu lado, eu estou aqui. Fala aí, o que é? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua busca? Qual é o teu milagre? Qual é a tua necessidade? Pode falar, eu estou aqui. É por isso que você hoje já não ouve tantos testemunhos. Mas quando há um tempo atrás as pessoas gostavam de orar pedindo assim: Deus, senta aqui, eu preciso falar contigo. E a bispa foi dar uma dessa e pediu para ele sentar na cama, e a cama abaixou e ela ficou desesperada. Lembra? E a vez que ela falou assim: anjo existe ou não existe? E ela foi dormir no quarto com as crianças. E de repente ela falou para Deus lá, né? Senhor, se anjo existe mesmo, manda um para a gente ver aqui. E ela falou que ela deitou, ela tinha mania de entrar no berço das crianças, né? Para eles pararem, que eles não paravam quietos, eles ficavam bagunçando. Aí ela entrou, de repente o quarto se iluminou de uma maneira que nem de dia ficaria tão iluminado. E ela falou que a primeira nova convertida, recém-convertida, a primeira coisa que ela fez foi cobrir o rosto. A ideia do avestruz, né? Se eu não ver, não existe. Aí ela ficou quietinha lá, aí a luz foi se dissipando. Em 2 minutos depois ela estava do meu lado. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. O que aconteceu? Aí eu pedi para vir e veio mesmo, e iluminou tudo. Eu falei: se você pediu, o problema é seu. Vou fazer o quê? Naquela época eu já peguei o crucifixo e fui para lá, né? Eu era muito macho, eu e o crucifixo. Graças a Deus, Deus tinha misericórdia e olhava as bobagens que a gente falava e fazia. Mas isso quer dizer o que, irmão? Que nós acreditamos numa distância enorme. Ele está bem aqui do lado. Ele está do seu lado quando você chama Ele. Mas Ele está do seu lado também quando você peca. Quando eu estou lá mentindo, quando eu estou lá traindo, quando eu estou lá adulterando, estou lá, Ele está bem lá. Mal, hein? Não é bom. Por isso é que nós temos que ter consciência. Consciência espiritual. Nós não podemos mais ser meninos, porque nós já conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos saber usar aquilo que Deus nos dá. Se você der R$100 na mão de uma criança, e ela for pequenininha, ela falar: mãe, só uma nota, me dá, eu quero muitas. Aí você vai lá dar R$5 para ela em nota de R$1, ela fala: agora sim, porque ela é criança. Se você der R$100 numa criança um pouco maior, que já entende o que é dinheiro, ele vai pegar aqueles R$100, vai até a venda e diz assim: me dá tudo de bala e de chicletes. Mas se você pegar alguém que já é maduro, ele olha para aqueles R$100 e vê qual é a necessidade. Se ele precisa comprar uma roupa, se ele precisa comprar uma comida, se ele gasta um pouquinho e guarda o resto. Nós não podemos mais ser meninos, criança. A gente agora precisa ser adulto. Precisamos ser maduros. Maduros no quê? No poder que Deus estabelece na nossa vida. Naquilo, quando eu vou mais alto, o que é que Deus está me colocando? Jesus levou eles junto, de propósito. Ele queria mesmo que de repente Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que tinham mais intimidade com ele, pudesse começar a entender o que ia acontecer no futuro, para que eles começassem a entender coisas muito maiores que estavam por vir, porque para eles a limitação ainda era o que? Humana. Eles ouviam falar que Jesus um dia ia embora, mas eles ainda não sabiam o que era ir embora. Ele queria dar para eles sinais, para que eles fossem crescendo, fossem se desenvolvendo. E nós precisamos estar prontos para receber tudo isso que Deus já preparou para nós. Você já imaginou, amado, você orando e pondo a mão nas pessoas, as pessoas sendo curadas? Você já pensou você chegar em casa e juntar com a sua esposa, com os seus filhos, e começar a orar e pedir: qual é o teu objetivo, filho? Quer estudar o quê? Quer fazer o quê? Vamos clamar, Deus vai abrir essa porta, Deus vai liberar esse caminho. Eu começo a entender que Deus está dando para a gente
autoridade. E nós muitas vezes estamos dizendo, mas o que eu faço com ela? É hora de saber o que fazer com ela. Se você não escrever, você não vai lembrar. O ser humano é volátil, ele muda de ideia muito rápido. Ele às vezes até esquece o que pediu para Deus. Ele até esquece. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, daqui a pouco ele fala outra, fala outra. E ele mesmo nem lembra mais o que ele pediu, e ele nem agradece pelo que ele recebeu, ele vai se perdendo. Então nós precisamos mudar essa configuração. No Velho Testamento, Deus falava com aqueles que iam mais alto. No Novo Testamento, Deus mostra a importância de ir mais alto. Costumamos dizer que para andarmos com Deus, deveremos andar mais alto, vivendo no sobrenatural. Falo isso para vocês toda hora. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele vai orar aonde? Monte das Oliveiras. Novamente ele vai para onde? Monte. No lugar aonde tinha uma referência. O Monte das Oliveiras era um lugar que tinha o maior número de oliveiras. E a oliveira, além de tudo, além de dar o azeite, tudo aquilo que a gente conhece, ele é uma das poucas árvores que podem viver mais de 2000 anos, porque ela se restaura em si mesma. Se você cortar uma árvore, um pedaço da árvore, um galho, ela dali do meio do galho, ela sai outro, ela começa tudo de novo. Ela envelhece, perde pedaços e se renova. Tanto é que você chega perto daquelas que são muito antigas, eu vi uma lá de 2100 anos, ela é toda torta, mas ela não morre, ela se renova. E ele vai orar justamente no Monte das Renovações. Renovações. Ele estava lá sabendo, era o fim, estava acabando, ele ia ter que ser crucificado, aquilo ia parar, mas ele leva ali os seus discípulos para mostrar para eles: olha, se vocês olharem com olhos espirituais, vocês vão ver que estão no Monte das Renovações, no Monte do Restabelecimento. Isso é temporário, isso não acaba, isso não termina. Eu estou aqui em autoridade, vou suar, vou sofrer, mas não vai acabar, vai renovar, vai restabelecer, e vocês serão a continuidade do meu poder na terra. Continuidade do poder de Deus. Será que você consegue entender que quando você vai mais alto, você recebe essa mesma manifestação para fazer coisas maiores, para fazer coisas mais profundas, para ter uma ativação na sua vida, para realmente dar continuidade a tudo aquilo que Deus, através de Jesus, preparou para entregar nas nossas mãos? É um novo tempo, e esse novo tempo passa por essa dimensão. É loucura? Tem gente dizendo aí, isso aí é coisa do passado. Hoje não existe mais isso. Olha para as igrejas, a gente procura sempre um louvor mais assim, a gente bota as coisas assim meio bonito, a gente faz isso e aquilo. Irmão, tudo isso daqui passa, mas a palavra de Deus não passará. Ela era, ela é e ela sempre será. Nós precisamos ter essa dimensão. Isso é uma casca, mas o miolo é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, e nós precisamos viver esse poder, nós precisamos entender esse poder. A igreja de Cristo precisa ser seguidora de Cristo, ela precisa fazer o que Jesus ensinou, ela precisa viver o que Jesus determinou, ela precisa lembrar e mostrar a continuidade daquilo que Jesus ensinou a gente a ter. Então hoje é hora de nós mais alto. Nós temos que ir mais alto. Não dá para ficar parado. Olha aí, ir mais alto nos leva a abandonar os comportamentos apenas humanos para vivermos os sonhos de Deus. Diga, ir mais alto me leva a abandonar os comportamentos humanos para vivermos os sonhos de Deus. Tudo? Não, lógico que não, tudo não, porque tem coisas que não prejudicam, não atrapalham, não impedem. Então não precisa abandonar todos os comportamentos humanos, mas se algum comportamento humano atrapalha a minha intimidade com Deus, aí eu preciso abrir mão, porque eu quero viver toda a intimidade de Deus na minha vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou de novo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amado, você imagina que Jesus estabeleceu, preparou um estoque fantástico de surpresa para os seus queridos? Porque aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que não chegou ao seu coração, Deus tem guardado para você ainda. Você já pensou que loucura? Quanta coisa ainda Deus quer fazer ainda na vida? Isso foi falado por Paulo, depois que Jesus já havia sido o quê? Crucificado. E aí nós começamos a lembrar, peraí, mas eles não viram alguma coisa? Eles viram libertação? Vários tipos. Eles viram multiplicação de pão e peixe? Eles viram tempestades se acalmarem? Eles, viram milagres de toda ordem? E aí? Mas como é que ele diz aqui, que ainda tem novidades? Que ainda ele fala assim, o que o olho não viu, o coração, ainda não se desceu o coração. Como é que é isso? Deus tem coisas fantásticas para acrescentar na vida da gente, e nós muitas vezes não temos percebido que Ele quer colocar coisas novas, novidade de vida. Aquilo que você já viu e acha que é muito, ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. Mas por que não acontece? Porque muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você já reparou que tem gente que fala assim, não, eu vou ser obreiro na igreja, sou velho, já estou velho. Quem disse que você está velho? Velho é o capeta. Velho. Enquanto você respirar, você é novo. Está respirando? Pergunta para o irmão do lado, está respirando aí, santo? Então você é novo, tem muita lenha para queimar aí. Porque as pessoas se bloqueiam e começam a colocar, não, mas eu vivi até agora nessa casa pequenininha de aluguel. Por quê? Não pode ter uma casa nova? Não, eu não tenho dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da... legal. Então é sinal que existem possibilidades. Só que se eu desacredito de tudo, como eu vou dizer que Deus pode operar na minha vida, se eu mesmo não acredito que possa ser? Ele tem tudo que você precisa, e Ele tem um celeiro farto, só que você não entra lá para pegar. Você vai até a porta, olha tudo e fala, uau, é muita coisa, hein? Muita coisa. Ele abriu o mar, você acredita? Acredito. Ele de repente curou o enfermo? Curou. Ele multiplicou? Multiplicou. Ele fez? E agora? Mas foi para eles, né? Por que para eles? Por que você se diminui dessa maneira? Por que você consegue acreditar mais na derrota do que na vitória? Por que você consegue acreditar mais no filho da mãe de Satanás do que em Deus? Por quê? Vai mais alto. Se enche da presença de Deus. Porque quando isso acontecer, você vai inverter a tua visão. Você vai começar a entender que Deus tem coisas sim, e que muitas vezes nós paramos, e Ele tem, como eu disse, a sua multiforme sabedoria, em dar a você, no meio do nada, coisas que podem trazer grandes realizações. No meio do nada. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Deus, Ele tem coisas grandes, quer dizer que Deus tem muitas novidades guardadas para mostrar. Por isso nós precisamos estar dispostos a ir mais alto. Estou com o irmão por mim aí, diga, você está disposto a ir mais alto? Tem certeza? O próprio Jesus deixou uma declaração especial no Evangelho de João. Olha o que ele fala, está aqui em João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Fala, fará as obras que eu faço. Já estava bom, não estava? Estava forte, hein? A pessoa, se eu chegar e falar, pega o pão e o peixe que tem ali, vamos levantar, vamos multiplicar. Mas ele falou pior, as fará maiores do que estas. Fala, fará maior que esta. Olha para a pessoa do lado e diz, você entendeu? Foi claro para você? Ele diz que você vai fazer o que ele faz e vai fazer maior que esta. Muito louco, irmão. Muito doido. Se a gente não soubesse que Jesus era um cara sério, a gente ia dizer assim, olha, ele está chapado, tem alguma coisa errada. Não pode ser, ele não pode falar um negócio desse. Ele levantou o morto, sim ou não? Ele curou cego,
ouvido, ele fez de todo jeito. Ele cuspiu no chão, passou no olho do cara, mandou lavar. Ele pegou, bateu na língua, pôs na língua do outro. Ele fez coisas doidas. E agora ele diz assim: mas ó, ei, você fará coisas ainda maiores. Maiores. Jesus não ia brincar com um negócio desse. Se ele está falando isso, é porque tem algo a mais que você precisa e que você não está usando. Ele está chamando você. Vem mais alto. Vem mais alto. Sobe. Encontra a minha palavra, encontra a minha presença, encontra o meu poder. Vive a minha manifestação. Mais alto. Você foi chamado para crescer. Falei, eu fui chamado para crescer. Eu fui chamado para grandes realizações. Vocês estão falando com uma vontade que eu estou ficando já sem vontade. Senhor, tira todo espírito de preguiça agora. Senhor, que todo espírito do peru de Natal saia, porque ainda está pesando neles. Vai lá, agora de verdade. Você foi chamado para crescer. Eu fui chamado para grandes realizações. Fui chamado para influenciar e transformar pessoas. Eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida. E vira para o lado e fala: e sobre a sua vida também. Fala para ele: receba. Vai mais alto. Sobe depressa. Deus tem algo grande com você, com a sua casa, com a sua família. Receba poder, receba autoridade. A tua boca vai fazer a diferença. Teu celeiro será farto, tua casa será abençoada, nunca te faltará nada. Saúde e graça da parte de Deus se multiplicarão. Seu marido, sua esposa, seus filhos serão abençoados. Nada vai te faltar, em nome de Jesus. Vai mais alto. Se nós não entrarmos neste projeto, se nós não assumirmos essa posição, tudo isso vira só uma palavrinha bonitinha. Eu citei para você, eu fiz questão de colocar as passagens bíblicas, para que ninguém dissesse assim: nossa, ele fez um culto de movimentação de ânimo. Não é ânimo, é palavra de Deus. É Bíblia. É a mesma palavra que diz que você é salvo. É a mesma palavra que diz que você tem direito à vida eterna. É a palavra que você deve ir mais alto para tomar posse da autoridade e vencer qualquer situação. Esse final de ano vai ser diferente. Você vai começar esse novo ano sabendo que tem um chamado para a sua vida e uma promessa para a sua casa. Você vai saber que Deus chamou você para viver a plenitude. Diga plenitude, poder e autoridade. Amém? Coloque em nome de Jesus em prática. Comece a chamar os seus familiares mais próximos para orarem juntos. Comece a mostrar que quando alguém precisa de ajuda, você é o socorro deles, porque Jesus colocou unção sobre a sua cabeça. Apóstolo, e se eu orar e na hora não acontecer nada? Você vai continuar com a mesma fé, com a mesma determinação, porque Deus tem o tempo dele agir, mas ele nunca nega o fogo, nunca, não nega. Quando nós olhamos lá em Gênesis 22 e olha aquele momento que ele fala para Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho, eu quero que você sacrifique ele. Abraão olha para aquilo e fica: e agora? Mas ele sabia quem era Deus. Ele pega o filho, pega a lenha, pega todas as coisas que eram necessárias, tutelo, põe em cima do animal e vai embora. Chega no monte. Chega onde? Ele vai mais? Chega no monte, ele monta tudo direitinho. E aí o menino pergunta para ele: papi, onde está o cordeiro para sacrifício? O que ele fala? Deus
proverá. A parte dele, ele fez. Ele levou tudo, ele preparou tudo e ele foi mais alto. Quando ele vai levantar o cutelo, a faca, Deus fala para ele: pode parar, para agora, não faça isso. Olha para trás. Quando ele olha para trás, o animalzinho já está lá com as perninhas travadas. Ele fala: eis aí o sacrifício. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que Deus nunca, ouça bem, nunca deseja ferir você ou tirar de você alguma coisa. Não é às vezes, nunca. O ser humano é que perde a visão e que muitas vezes toma atitudes erradas. Mas se ele ouve a voz de Deus, ele vai ouvir essa voz até o final. Não faça isso. Eu tenho o sacrifício pronto. Eu tenho. Porque Deus não quer sacrificar você. Deus quer abençoar você. Você precisa colocar as coisas em ordem. Você precisa acreditar no poder de Deus. Você precisa viver a promessa de Deus. E Ele vai dizer para você: se você veio mais alto, você tem uma resposta. Amém? Você crê nisso? Fica de pé um minuto. Glória a Deus. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a Ele